Olá pessoal, tudo bem galera da 19 a 603, trazendo aqui mais um conteúdo super importante para vocês, lembrando que nós estamos trabalhando a série de departamento pessoal, gente, esse assunto é muito importante para a vida, para a carreira de vocês. Como eu já falei anteriormente, serve tanto para vocês como trabalhadores conhecerem os seus direitos, como também serve para vocês que poderão também atuar como auxiliares de escritório, auxiliares de RH, auxiliares de departamento pessoal. Então, minha gente, levem a sério esse conteúdo, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí para essa turma bem jovem aí, bem alegre. Galera, então apertem um cinto aí que a gente vai trabalhar esse assunto maravilhoso. Galera, página 26, por gentileza, vamos lá valorizar o nosso livro, dar uma revisada nesse conteúdo, tá bom? É o terceiro conteúdo, é o terceiro capítulo dessa série. Gente, vamos falar sobre contratos de trabalho. Não se esqueçam que no final teremos um exercício prático aí para vocês, muito fácil, muito simples, ok? Tá bom? Então, uma vez que vocês deram essa revisada aí, sigam-me os bons aí. Gente, só para reforçar o que falamos semana passada na série Departamento Pessoal, aprendemos sobre processo de admissão, ok? Como que se executa o processo de admissão, tá? Documentos necessários no ato da admissão. Falamos que existem diversos documentos, e até disse para vocês que eu de costume gosto de já deixar prontinho um papel, assim, um checklist, que quando alguém vai ser admitido eu já entrego para eles. E olha, providencie esses documentos aqui que são importantes para a gente fazer a admissão de vocês, ok? O exame médico, tá? O único responsável autorizado é o médico do trabalho que pode fazer esse exame médico, gente. E é importante vocês entenderem que quem paga esse exame é a empresa. Todo exame admissional, demissional, tudo é por conta da empresa. E retorno de trabalho, tá bom? Por exemplo, alguém saiu de férias, quando retorna, é obrigatório fazer um exame de retorno de trabalho, ao trabalho, tá bom? O exame médico. Falamos sobre a carteira de trabalho e previdência social, que ela é importante, ela que registra o teu histórico profissional, e que só que hoje, gente, presta atenção, não falei, eu acho que sobre isso semana passada, as carteiras de trabalho, elas estão sendo agora digitais, é isso mesmo. Se você for tirar uma carteira de trabalho hoje, você não recebe mais a física, de papel, igual um livrinho. Ela é digital, totalmente digital. Vai ter todos os seus dados lá, tá? Você baixa o aplicativo, você acompanha lá, vai estar todo o seu histórico, gente. Aí tudo que era feito lá no papel, na carteira manualmente, é feito agora pela empresa de forma digital, em um site específico do Ministério do Trabalho. O objetivo é acabar totalmente com os papéis aí. Essa é a tendência, já está sendo feita aqui em Natal, gente. Uma aluna mesmo me perguntou sobre isso, foi tirar a carteira e não veio a carteira de papel, ela ficou preocupada. Aí ela perguntou, como é que eu vou comprovar, professor, para a empresa que eu trabalhei? Tudo está registrado lá, gente. Tudo está no sistema, tudo estará no sistema, nas nuvens aí, tá bom? PIS, que é o Programa de Integração Social, tá? O trabalhador tem direito? Tem alguns critérios para receber o PIS? Tem. Pelo menos 5 anos de registro no programa, tá? Que não significa 5 anos consecutivos de trabalho, mas é 5 anos desde do primeiro cadastro seu nesse programa. Aí tem direito. Tem que ter trabalhado no ano anterior, né? A empresa emite a RAS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Ela informa para o governo quanto foi o teu ganho. Esse ganho não pode ultrapassar
2 salários mínimos, tá? E o PASEP também, que é um programa social para quem é funcionário público. Ok, gente? E o que vamos aprender hoje? Hoje conheceremos os tipos de contrato de trabalho existentes na CLT, quanto cada um pode durar e quais relações podem ser combinadas entre o empregado e o empregador. Gente, se liga aqui comigo, porque hoje nós vamos observar que existem vários contratos de trabalho e que poderão ser efetivados entre a empresa e o empregador. E aí você precisa ficar ligado nessa informação. Gente, uma pergunta importante, uma pergunta interativa: quantos tipos de contrato de trabalho existem hoje? Você sabe dizer? Não tem nem ideia, né? Então, professor, não sei nem o que é contrato de trabalho. Então, não se preocupe, se acalme, fique tranquilo. Hoje, eu quero que você saia daqui fera, sabendo quais são os tipos de contrato de trabalho, tá bom? Aí eu já mando para você aqui, ó. Por tempo determinado, por tempo indeterminado, temporário, eventual, autônomo, estágio e intermitente. São contratos de trabalho, tá bom? Gente, a primeira pergunta, e ela é muito importante, eu estou colocando sempre em pergunta o assunto, os tópicos, porque fica mais fácil de você compreender, tá bom? O que é contrato de trabalho? Gente, é o documento, contrato é contrato, então todo contrato é um documento que disciplina a prestação de serviço, jornada, salário, duração, etc., fazendo lei entre as partes. Quanto da sua elaboração, as partes são livres para negociar todas as suas cláusulas, porém essas não podem contrariar as disposições de proteção ao trabalho. O artigo 9º anula todos os atos que possam desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT. Vamos lá. Em outras palavras, contrato de trabalho, quando você está sendo contratado por uma empresa, existe um contrato, um papel de 2 folhas, uma folha. Nesse papel, que é um contrato, vai dizer lá, gente, o que tem nesse contrato. Qual será a sua jornada, quantos dias você vai trabalhar, qual é o horário, que horas tu entra, que horas tu sai, tá? Qual é a duração desse contrato, qual será o salário, o valor que você vai receber por esse trabalho aí. Então, quem elabora é a empresa, tá bom? Ela tem prontinha lá o contrato já. Ela vai só datar a data que você está entrando, tá bom? Você assina, a empresa assina como responsável lá. Então, tudo tem lá. Existem cláusulas. E aí você precisa ficar atento a essas cláusulas, galera, porque é nessas cláusulas que vão dizer as regras, os direitos e os deveres da empresa, os direitos e os deveres do trabalhador para com a empresa. Ok, gente? Ficou claro? Ficou entendido aí para vocês o que é contrato de trabalho? Toda contratação exige esse contrato de trabalho. Nesse contrato aqui tem uma observação bem importante, ó, que as partes são livres para negociar, mas toda empresa ela já tem a sua decisão. Ela já quer dizer, ó, tu já vai trabalhar assim, assado, assim, desse jeito. Só que tem um detalhe, gente. Não pode, em nem hipótese alguma, nenhuma cláusula infringir, prejudicar o trabalhador, tá? Que venha ferir a consolidação das leis do trabalho. Lembrem que a CLT ela foi criada justamente para proteger o trabalhador, para ajudar, para oficializar, regulamentar essa relação trabalhista, entendeu? Então, ela de forma alguma ela vai vir, nenhum contrato pode quebrar a regra aí, as leis trabalhistas, tá bom? Gente, aí eu vou começar a dizer para vocês os contratos de trabalho, tá ok? Lá no exercício nosso, talvez eu pergunte, dar um spoiler para vocês aqui de alguns contratos de trabalho. O primeiro contrato de trabalho
É o contrato por tempo determinado. Grava bem. O próprio nome diz tempo determinado. Como é que funciona, professor, esse tipo de contrato? Vamos lá. O contrato por tempo determinado é aquele em que se determina o início e o término do contrato, tá bom? O início e o fim. Ele tem um tempo, tá? O tempo de duração do contrato, ele é combinado entre o trabalhador e o empregador. Gente, ele é super comum. Toda vez que alguém é contratado, ele entra já automaticamente no contrato por tempo determinado, automaticamente, tá? Vou te explicar já já. O tempo de duração do contrato, ele é combinado, como eu falei. Essa modalidade de contrato geralmente é utilizada em casos de maior fluxo sazonal de trabalho. Você vê muito isso aqui em fim de ano, Dia das Mães, datas comemorativas, onde o comércio aquece, aí eles começam a contratar um pessoal por tempo determinado. Tem data de início, tem data de fim. Ok, minha gente? Tá claro para vocês isso aí? Principalmente nessa época aqui. Vamos lá. A legislação, minha gente, descreve três situações distintas para a contratação nesta modalidade. Então, a legislação é clara, gente. Eu posso contratar pessoal para minha empresa nessas três situações aqui. A primeira são atividades temporárias. O que é isso? São período transitório ou sazonal, que são aqueles casos de fim de ano, de festa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, para esse tipo de contrato é autorizado sim, tá? Transitório ou sazonal, tá? No caso transitórios é quando existe uma execução de uma obra específica, muito usado em construção civil também. A pessoa só é contratada por causa de uma obra ali, então é por tempo determinado. E também o contrato de experiência, ele entra, galera, ele entra, só que ele tem uma particularidade aqui. Eu vou explicar para vocês não terem nenhuma dúvida. O contrato de experiência, ele entra como tempo determinado? Sim, porque todo contrato de experiência tem um início e tem um fim, ok? Vamos lá. Professor, qual a duração legal? Qual deve ser a duração legal do contrato por tempo determinado? Se ele tem um tempo certo, qual o prazo legal? Tem limitação de 2 anos. Contrato por tempo determinado, no máximo de 2 anos. Gente, você vê muito esses contratos nas prefeituras. Tem. Não só prefeituras, mas empresas também. Eles têm esse tipo de contrato aqui, ó. Tá? Que tem por duração, no máximo, 2 anos. Podendo ser renovado por mais uma única vez. Então, todo contrato de trabalho só se renova por tempo determinado, só uma única vez. Se ocorrer mais de uma programação, ele automaticamente vigora, tá? Para o contrato por tempo determinado. Então, ok. Eu fiz um contrato por tempo determinado de 2 anos. Eu posso prorrogar por mais 2 anos? Posso. Calma aí. Mas, se ele for prorrogado por mais vezes, ele automaticamente se torna por tempo indeterminado. E aí você vai observar aqui que o contrato de experiência, que ele é um contrato por tempo determinado, ele tem uma particularidade, ele é diferente. Ele não pode ser por 2 anos. Todo contrato de experiência, todo é todo, não pode ultrapassar 90 dias. Professor, eu estou numa empresa e aí o meu contrato de experiência que eles fizeram comigo é de 120 dias. Está errado. Pela lei, o contrato de experiência ele pode ser no máximo 90 dias.
Ele não pode ultrapassar. Ele segue a mesma regra aqui, ó. Ele só pode ser prorrogado por mais uma vez. Vou dar um exemplo, tá? Tem muita gente que acha que o contrato de experiência é por 3 meses. Não é. É por 90 dias. Nenhum contrato de experiência pode ser por 30 dias, né? Olha só, prorrogado para mais 30 e prorrogado para mais 30. Não pode. Ele não pode, gente. Ele só pode ter prorrogado 2 vezes. Então, para mim completar os 90 dias, geralmente as empresas fazem um contrato de experiência por 45 dias, aí prorroga-se por mais 45 dias, e aí completa os 90 dias. Professor, depois que ultrapassou os 90 dias, eu continuei trabalhando na empresa. Como é que fica o meu contrato? Ele automaticamente, gente, não precisa fazer outro. Automaticamente, quando você entra na empresa, você entra no contrato de experiência por 90 dias, prorrogou uma vez, por mais uma vez, ok. Automaticamente esse contrato ele vira a chave e se torna por tempo indeterminado. Aí já vai trabalhando na empresa normalmente aí, tá bom, gente? Entenderam? Automaticamente o contrato de experiência ele passa por tempo indeterminado, tá? Quando ultrapassa os 90 dias. Para que as empresas? Alguém pergunta assim, para que as empresas elas fazem o contrato de experiência? O próprio nome diz, experiência. As empresas elas querem ver se você, trabalhador que foi contratado aqui, se você se adaptou à empresa, se realmente você sabe fazer o trabalho, se você se deu bem. Se não deu, manda embora. Entendeu, gente? Preste atenção, tá? Geralmente elas fazem por 45. Se não deu, se nos 45 dias ela pode rescindir o contrato, pode rescindir o contrato. Se não, ela prorroga por mais 45 dias. Lá no contrato de trabalho já está lá, já está lá. Início 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Então tá tudo acordado nesse contrato. Espero que esteja entendendo, porque é muita legislação, gente. Mas isso é tranquilo, é muito fácil, tá bom? Então nós falamos do contrato por tempo determinado, ok? Gente, o contrato por tempo indeterminado é aquele, como o próprio nome já diz, é aquele que as partes elas não fixaram o tempo de duração do mesmo. Não fixaram. Lá no contrato não tem nada de... Tem o dia que ela iniciou, o dia que você começou, mas não tem nenhum prazo final para aquele contrato. Então, ele se prolonga no tempo, segundo a vontade das partes. Ele pode ser terminado? Pode. Aí lembra que eu falei do contrato de experiência, que depois que passa 90 dias, ele automaticamente se torna por tempo determinado? Então pronto. No caso de uma das partes, tá, decidir desfazer o contrato, aqui tem uma regra. Gente, deve ser dado um aviso prévio. O que é um aviso prévio? É um aviso de comunicação de que daqui a 30 dias, olha aqui, tá, eu estarei saindo da empresa. Essa é a regra. Quando ele é por tempo indeterminado, tanto a empresa como o trabalhador, ele precisa comunicar, tá, que ele vai estar saindo. Porém, se por exemplo, eu não quero trabalhar mais, eu quero sair, tá? Eu quero sair. E aí você faz a carta pedido de demissão, só que esse valor referente a 30 dias aqui vai ser descontado na tua rescisão de trabalho, porque é uma multa. Você paga uma multa que é referente a 30 dias de trabalho, tanto você como a empresa. Se a empresa dizer assim, ó, eu não quero mais você, vai embora, entendeu? Ela tem que pagar na tua rescisão, no seu termo de rescisão de contrato, 30 dias, tá bom? Chama-se aviso prévio indenizado. Ela indeniza você.
a empresa, ela quer te mandar embora, aviso prévio indenizado, tá ok? E quando é o trabalhador, é ele que paga esse aviso, ele que indeniza a empresa, tá bom? Tá claro isso para vocês, minha gente? Contrato por tempo indeterminado. Vamos para o contrato de experiência, só para reforçar, é uma modalidade de contrato por prazo determinado, tá? 45 mais 45, 90 dias. Não existe um tempo mínimo, é interessante isso. O contrato de experiência não tem um tempo mínimo, mas tem um tempo máximo, que é 90 dias, tá bom? Observações, o limite é de 90 dias e não de 3 meses, como alguns acham. Por que não é 3 meses? Porque ele só pode ser prorrogado por 2 vezes. Se for menor, os responsáveis eles assinam o contrato de experiência. O estágio, gente, é um tipo de contrato que não tem registro em carteira, mas é um tipo de contrato, tá? E o contrato de estágio, ele tem por objetivo a regulamentação de um vínculo. Ó, o contrato ele regulamenta também um vínculo entre o contratante e o contratado. O estágio, ele busca o quê? Grava bem. Associa sempre essa palavra estágio aqui, ó, a isso aqui, ó. Complementação educacional em cursos superiores e técnicos, tá bom? Então o estágio sempre ele está ligado a uma complementação educacional. Não é considerada pela lei uma relação jurídica de trabalho. Não pode ser assinado carteira, mas tem que ser feito o contrato. E ele deve ser assinado pela empresa, pelo aluno que faz parte de alguma escola aqui, ó, de curso técnico ou superior, e pela instituição de ensino. Eu trabalhei numa construtora, já falei para vocês, e lá a gente recebia estagiários de engenharia, Então, tinha que vir um contrato e muitas vezes, tá, gente, é obrigatório o seguro de vida, tá bom? É obrigatório o recebimento de vale transporte. Quem paga esse aqui é a escola lá, a instituição. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que o estagiário tem direito ao receber no final? Digamos que você entrou como estagiário numa instituição e você precisa receber agora. O que se recebe? Vamos lá, tem direito? Tem. Ao ser dispensado, demitido de um estágio, o estagiário tem direito a receber o proporcional do 13º, férias vencida ou férias proporcionais no momento da demissão, apesar de não serem regidos pela CLT e sim pela lei do estágio. Os estagiários têm esses benefícios, tá bom? Então eles têm os direitos deles aí, pouquinho parecido aí para quem trabalha de carteira assinada, né? Aí, ó, é aqui que entra que é a explicação para vocês. Os estágios, eles têm duas modalidades, o obrigatório e o não obrigatório. O obrigatório, gente, ele é definido como um pré-requisito no projeto pedagógico do curso para aprovação e obtenção de diploma. Quem faz medicina, área de saúde, administração, tem que fazer estágio obrigatório, senão não recebe. Existe uma carga horária lá de estágio. Se você não cumprir aquela carga horária de 500 horas, 300 horas, você não recebe. Sendo facultativa a concessão de bolsa ou outra forma de remuneração e auxílio, tá? Transporte. Então é facultativo, ok? O estágio não obrigatório é diferente. Ele é entendido como uma atividade opcional. Você está fazendo algum curso e não te obriga, tá, a ter estágio, cumprir carga horária. Acrescida a carga horária regular e obrigatória do curso, mas que se deve ser necessariamente remunerada pela empresa que o contrata. Nesse tipo de contrato ou não obrigatório, no caso a empresa tem que pagar você. Você vai na empresa lá e você diz, olha, eu sou estudante de tal curso e eu queria fazer um estágio, vamos fazer um contrato de estágio com vocês aí, não obrigatório,
eu trabalho 6 horas por dia e aí vocês me pagam um valor aí proporcional, geralmente é meio salário que recebe, aí mais o vale transporte, tá bom, minha gente? O contrato temporário, outro tipo de contrato, tudo isso está no teu livro aí. É o contrato por empresa, gente. É o contratado por empresa de trabalho temporário. Já tem empresas que trabalham especificamente com trabalho temporário, tá? Para a prestação de serviços destinado a atender à necessidade transitória de substituição de pessoal ou permanente, ou a demanda complementar de serviço. Entra também casos de obra, casos de fim de ano, e entra isso aqui também, tá? O, o prazo normal, gente, do contrato é de 180 dias, consecutivos ou não. É o período máximo. Quando eu falo consecutivos, é porque às vezes você faz um contrato temporário com uma empresa, e aí nesse caso você não necessariamente vai trabalhar todos os dias, mas vai trabalhar um dia sim, um dia não, segunda, quarta e sexta, mas independente disso, são 180 dias, tá? Que pode ser consecutivos ou não, tudo depende do contrato que você assinou lá. Ele pode ser prorrogado? Pode, por mais de 90 dias, tá? Somando aí 270 dias, tá bom? Consecutivos ou não, como já expliquei. E o trabalhador temporário somente poderá, gente, ó, ser colocado à disposição da mesma empresa em um novo contrato temporário somente após 90 dias. Se você trabalhou para uma empresa por 180 dias ou por 270 dias, que foi um contrato temporário, você não pode fazer um outro contrato lá. Esse tipo de contrato, gente, ele é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Ele vai saber, opa, você trabalhou 180, isso aqui é pela mesma empresa. Pode ser por outra? Pode. Mas pela mesma, não pode. Só depois de 90 dias. Gente, aí eu trouxe aqui para vocês um tipo de contrato intermitente, que ele entrou esse contrato aí na reforma trabalhista em novembro de 2017, tá? Esse contrato intermitente já está sendo usado aqui em Natal mesmo. Eu vi empresas contratando pessoas por esse tipo aqui, ó, de contrato. Vamos lá. Considera-se como intermitente. Olha esse nome aí, intermitente, ó, intermitente. O contrato na qual a prestação de serviços, tá, com subordinação, tem que ser assinada a carteira aqui? Tem. Aqui tem que ser assinada a carteira. O estágio não. Os demais tem. Não é contínua. Então, associa intermitente com trabalho não contínuo, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços, ó, alternância, tá? E inatividade. Então, o que está dizendo assim? Que nesse contrato não é contínuo e não precisa ser contínuo. No entanto, e que também, né, ele acontece de forma alternada de período, tá? Tem momentos que você fica sem trabalhar, tem momentos que você trabalha. Você vai entender mais um pouquinho desse tipo de contrato aí. Determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por só eles que não entram aqui, mas todo tipo de trabalho entra. Médico, saúde, administrativo, pode ser contratado dentro desse regime aqui, ó, tá? Então sempre associa. Ah, professor, é muito estranho isso aí. É estranho mesmo. Mas, gente, esse tipo de contrato vem formalizar o trabalho autônomo também. Porque muitas pessoas trabalhavam como autônoma e não tinha carteira assinada. Já nesse aqui, ó, você pode. Vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. Você tem uma casa, tá? E aí tem um jardim muito grande, muito lindo, ou tem um terreno muito grande, e aí você precisa
é, contratar de vez em quando alguém para vir fazer esse trabalho lá de limpeza na tua casa. De vez em quando, uma vez por mês, por exemplo. Tá? Tem a opção de fazer um contrato como autônomo? Tem. Mas tem a opção desse intermitente aqui. Você registra alguém na carteira, tá? E aí ele só vai fazer serviço quando precisar. Professor, esse trabalhador pode trabalhar em outra empresa? Pode. Pode trabalhar em outra empresa também. Mas como é que vai funcionar? E aqui eu explico para você. O período de inatividade não se considera como tempo de serviço à disposição do empregado. Ou seja, se você fez um trabalho de 5 dias e acabou, você continua com a carteira assinada, contratado pelaquela pessoa. Só que não conta-se como tempo de serviço o período que você está sem trabalhar. Gente, é um tipo de contrato que vai ser usado poucas vezes, tá bom? Mas ele vai ser usado. O empregador deverá convocar o empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. Vamos lá, é aqui que eu estou falando. Se eu estiver fazendo outro trabalho, professor, e aí como é que fica? Nesse caso aí, gente, a empresa lá, a pessoa tem que te avisar pelo menos por 3 dias. E aí, tu vai aceitar ou não. Você não é obrigado a aceitar esse trabalho, ó. Olha aqui, ó. A contribuição previdenciária, tá? O INSS, o FGTS deverá ser recolhido mensalmente pela empresa nos termos da lei, tá bom? A cada 12 meses trabalhado, o empregado também terá direito de usufruir um mês de férias. Então é 12 meses trabalhados. Se ele ficou inativo, não conta. É só quando ele trabalhou. Então ele vai tirar férias só daqui a 20 anos, né? Mesmo que o trabalho tenha sido esporádico, tá bom, minha gente? Caso o trabalhador não tome conhecimento da convocação, dos 3 dias lá, pronto, eu não recebi nenhuma mensagem, não me ligaram, ou não responda em 24 horas, fica subentendido que ele não aceitou a convocação. Então, é meio delicado isso aí, porque às vezes a empresa vai querer alguém que atenda. Mas aí você não é obrigado, porque de repente você está fazendo outro serviço em outro lugar. E aí ele vai ter que correr atrás de outra gente. Tá, gente? Então, é um tipo de contrato intermitente aí. Ele tá valendo, tá funcionando, tá bom? Bem, gente, chegamos aí no final. Foi muito tipo de contrato, mas faz parte. Isso é departamento pessoal, é muita teoria, tá? Tem que estudar mesmo sobre isso, tem que reler o livro. Nós falamos de diversos tipos de contrato de trabalho, né? Como você consegue ver aqui. É importante para vocês, é importante como trabalhador e como alguém que vai trabalhar um dia, tá bom? Gente, o nosso próximo conteúdo, semana que vem, quarta-feira que vem, vamos falar de jornada de trabalho. Outro assunto, jornada de trabalho, tá bom, minha gente? Chegamos aqui ao final, quero dar o último recado para vocês, minha gente. Preste atenção. O pessoal do CRA vai encaminhar esse exercício online. Junto com ele vai o link, gente. Eu quero pedir para vocês, por favor, vamos responder esse exercício ainda hoje? Vamos lá? Posso contar com vocês? Espero que sim, gente. Vamos manter o foco, vamos manter a animação. Isso aqui, esse curso, gente, vai valer a pena na vida, na carreira de vocês, não tenho dúvida disso, tá bom? Então vamos nos esforçar, vamos focar, que lá na frente a gente vai colher os resultados, tá bom, minha gente? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem. Valeu, galera!